me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, me envolver, me entregar, e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, Senhor. Ele é a razão que me faz continuar. Até que ele venha, Jesus. Cristo a esperança. Até que ele venha, Senhor. Ele é a razão que me faz até que ele venha, Jesus. Até que ele venha, Cristo, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, Senhor. Até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. E disse-lhe: ide por todo o mundo
pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Maravilha de Deus, com esse versículo lindo, missionário, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo de número 16, e versículos 15 e 16, está entrando no ar o programa missionário, programa do Departamento de Missões de Laguna. E você é o nosso convidado especial para juntos estarmos unidos e reunidos num só propósito de adorar ao Senhor. Alguém depende tão somente. E nesse momento vamos orar ao nosso Deus para que Deus venha tomar toda a direção desta programação. Amado Deus eterno e soberano Pai, mais uma vez estamos na Tua presença para Te adorar, Pai. Pai, pedimos que toma toda a direção dessa programação, que nós viemos diminuir e o Senhor venha crescer em nossa vida. Pai, usa, Senhor, a cada um que aqui está, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, o Deus de milagre, um Deus que cura, que liberta, que batiza. Um Deus das causas impossíveis. E a Bíblia diz, onde o Senhor opera, ninguém impede. Por isso, Senhor, se for da Tua vontade nesta noite, venha curar, venha salvar, venha batizar com o Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Levar até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos. É isso aí, bênção do Senhor. São 20 horas e 9 minutinhos. Você está em sintonia com o programa do Departamento de Missões de Laguna. Eu sou Jailson Rezende, vou com vocês até as 21 horas e 30 minutinhos. O programa este pertence à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Laguna, tendo como pastor presidente nosso pastor Levi da Silveira, e o coordenador do programa é o pastor Carlinhos, e modulando os botões, nosso amigo Anthony. Deus abençoe, querido. Ele sexta-feira passada nós pregamos, nós falamos, e foi bênção de Deus, e ele não vai se escapar. Já pode botar o microfone pertinho de ti aí e vai ser bênção de Deus. Também está o meu amigo particular, pastor ali do Morro da Glória, o Morro Glória, presbítero irmão Nunes. Deus abençoe, Sebastião Nunes, eu chamo de Nunes. Deus abençoe, querido, Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E já está aberto o microfone para dar suas considerações. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos da cidade de Laguna e região, ao meu amigo Jailson, presbítero da nossa igreja e coordenador geral das missões aqui na cidade de Laguna. É um grande privilégio de ter recebido o convite para estar com vocês aqui hoje. Vamos deixar Deus falar através da sua palavra. Meu muito obrigado e o meu grande abraço. É isso aí, irmão Nunes é um grande amigo, que nós dizemos que a verdadeira amizade está na sinceridade. Isso é muito bom, como a gente tem um amigo que nos ajuda, nos adverte e nos dá conselho, porque isso é muito bom, e é bom demais. E falar em amigo,
Irmão Cristiano, ô querido, bênção de Deus. Deus abençoe, meus amigos, forte abraço a todos. Deus abençoe, querido, o homem que ganhou a maior bênção do mundo. Deus abençoe, querido, está lá em Criciúma. Deus abençoe a você, a sua companheira. Um grande abraço. Esse tem missão no coração. Irmão Cristiano é doido, apaixonado por missões. Me ajudou muito ali quando nós estávamos no Juliana. É um homem de coragem. E eu gosto de homem de coragem. Deus abençoe, querido. Deus possa abençoar grandemente a sua vida. É isso aí, é bom demais você que está conosco. Compartilhe. Hoje estamos no Facebook, estamos mais aonde? Não, pode pegar o microfone, não vem pra cá não, que hoje tu vai trabalhar. Também estamos no YouTube e na Twitch. Se eu falar na Twitch, eu falo mistério. Aleluia! Maravilha de Deus, irmão Pedro Paulo Vieira Marques, paz do Senhor, querido. Deus abençoe, a Tati também está assistindo. Deus abençoe, querida. Deus possa abençoar grandemente a sua vida, essa filha do coração, que Deus possa abençoar. Também vai um abraço lá pro Ricardo, lá em Criciúma nada, e Sara, não, é Criciúma, Pai, que Deus abençoe, querido. Lembra-te, o Senhor é o meu, teu pastor, e nada vai te deixar de faltar. A Bíblia diz que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque o Senhor está contigo, Ele te guarda. Então eu tenho essa palavra, guarda no seu coração. Quando pensamos que estamos só, quando pensamos que estamos sozinhos, quando achamos que não tem mais jeito, Deus ele entra com providência. Quando eu não posso fazer, Deus ele faz. Quando a medicina não pode fazer, Deus ele faz. Quando o advogado não pode fazer, Deus vai lá e faz. Isso é lindo demais. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. A Tati está dizendo assim, ó: Deus vos abençoe, Pai. Irmão Nunes, peço oração pelo meu amigo Rodrigues. Acabamos de falar nele agora. Rodrigo Rodrigues, lá de Criciúma. Irmã Tati, pode ficar tranquila e esperançosa, porque o Senhor, Ele já ouviu o teu pedido. Maravilha de Deus. Missões é algo que arde em nossos corações. Eu sempre digo que o melhor e maior, a melhor pregação se chama testemunho. Quando temos testemunho, irmão Anthony, é coisa linda demais. Porque alguém diz assim, ó, lá vai o crente. Aleluia. Tem gente que fala assim, nós somos quadrados, isso não existe mais. Mas olha, qual é a diferença? Tem diferença, a Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença do que serve e do que não serve. Então eu ainda vou morrer dizendo que a melhor pregação se chama testemunho. Não é assim que funciona? Porque assim, quando a gente vê o exemplo, né, na vida da outra pessoa, dá mais fé de seguir aquele passo que ele deu, de fé que o outro deu, né? É bem assim, não é assim, irmão? A diferença é quando a pessoa realmente crê que aquele que se converteu, ele deu um passo adiante. E esse passo, quando ele dá realmente com todo o seu coração. Então, quando as pessoas o veem e dizem, aquele sujeito mudou, é porque ele deu um passo diferente e o seu passo foi para melhor. É isso aí, Deus quando ele transforma de verdade. Ele, olha, não precisa. Eu posso testemunhar de um cunhado, hoje já está na glória, que ele lá em Florianópolis, ele participava dos bailes das bonecas, do carnaval, ele se vestia de mulher e tal. Mas o dia que ele aceitou Jesus num culto evangelístico na rua lá de casa, ele aceitou Jesus, não precisou ninguém falar nada, não precisou dizer não pode isso, não pode aquilo. No outro dia ele já estava vestindo como crente, andando como crente, falando como crente. Sabe o que é isso, irmão Antônio? É a verdadeira salvação. Verdade. É aquilo quando Deus vai lá e... É o que nós falamos sexta-feira passada. Paulo era perseguidor, mas quando Deus abriu seus olhos, oh glória! Presbítero Jailson, como testemunho, me faz lembrar quando um certo jovem que me acompanhava no curso da Marinha Mercante, macumbeiro,
veio aceitar Jesus. A sua transformação foi tão grande que o abalo que houve dentro da tua casa, da residência dele, foi derrubando tudo pela frente. No momento que ele aceitou Jesus, veio as irmãs dele, se converteram. Hoje ele descansa no Senhor e ele descansou de um macumbeiro a um pastor da obra de Deus. E se tornou um grande missionário no Espírito Santo. Então me faz rever como Deus transforma, como Deus faz. Eu tenho belos testemunhos, como o Amado acabou de dizer, que participava lá daqueles blocos lá antigos. Eu conheço um jovem que hoje ele é pastor, formado em direito, economista. Hoje ele é o tesoureiro da igreja. E assim, a sua vida mudou por completo. De uma bela boneca, se tornou um homem esplendoroso diante de Deus. Isso se chama a essência de Deus. Isso chama-se, como a gente falou, a virtude de Deus que entra em nossa vida. Quando tiramos uma flor da terra, ela morre. Quando tiramos o peixe dentro do mar, ele Morre, E quando o homem se afasta de Jesus, ele morre. Oh, glória, hoje tá lindo demais. Sabe por que o homem morre? Porque está sem a presença do Senhor. É isso que nós precisamos, é estar na presença do Senhor. É essa essência que falta na vida do homem. Às vezes, irmão, muitos perdem essa essência, essa virtude, esse carinho, esse amor por decepções, por angústia, até por alguma briga familiar, conjugal, ministerial, financeira. Isso tudo abate na parte espiritual. Verdade. Porque às vezes nós estamos bem espiritual, mas podemos estar mal financeiramente. Às vezes podemos, mas só que assim, quando o Senhor ele entra com providência, por isso que eu amo o Salmo 23. Ele para mim, ele é uma das bases de tudo, porque ele está dizendo assim: filho, eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Aí se ele não entendeu, ele está dizendo: ainda que tu ande pelo vale da sombra e da morte. E um dia eu estudei este vale, irmão, é um verdadeiro vale, que ali aonde os monte de rios lá, amorreus, e tem um monte de rios lá, eu não vou falar, senão eu não vou dobrar a língua. Eles faziam um tipo de emboscada, porque não tinha para onde correr. Eles vinham de cima, era o verdadeiro vale da sombra e da morte. Então é lindo demais quando ele está dizendo: filho, além que tu passar por uma emboscada, além que a enfermidade está te dizendo que não tem mais jeito, ainda que a medicina diz: olha, não tem mais jeito. Eu sou fruto disso. Os médicos disseram que eu ia ficar na cadeira de roda, mas hoje eu estou aí dando glória a Deus e aleluia, e ainda dou uns pulinhos, se deixar eu corro no meio da igreja dizendo: Jesus salva, cura, batiza, renova e restaura. Oh glória, esse Deus é lindo demais. Por isso que nós temos que dizer: Jesus salva. Não, mas eu me decepcionei com o irmão. Jesus é o meu pastor. Não, mas eu me decepcionei com o pastor da igreja. O Senhor é o meu pastor e nada vai deixar me faltar. Existe, irmão Nunes, momentos difíceis? Existe. Qual de nós, o senhor na sua idade, eu na minha, o Antônio na dele, eu tenho certeza que qual de nós já não pensamos ou não falamos por quê? Ou deixa comigo, esquecendo que tem um Deus que te diz: olha, te cuida, porque eu deixar contigo, você pode se precipitar dentro deste vale. Nós temos na Bíblia uma parte dessa, quando Josué estava ganhando ele tinha derrubado os muros de Jericó, e quando ele foi conquistar Ai, no nome tão pequeno, a cidade era tão pequena, vamos aqui assim falar, que ele disse: olha, vai lá com os 2-3 mil pessoas lá, que não precisa nem orar, nós somos o cara. Nós já derrubamos, olha, nós estamos acabando com tudo, nós somos o bam. E o que ocorreu? Perderam a guerra, vieram mortos. Aí eles humilhados, porque quem sai da presença do Senhor, ele perde o quê? A essência, aquele assim: me humilharam, mas eu vou pro joelho. É tão difícil. A Bíblia fala, porque é muito bom fazer uma mesa perante os nossos amigos, mas perante os nossos inimigos, dificuldade. isso dói. Isso machuca.
Aleluia, por isso que eu digo que naquele dia vai ter muita surpresa. Olha, Josué olhou, olha só, Josué, quem sabe estava lá com sua farda linda, bonita, mas quando chegaram humilhados, a Bíblia diz, irmão Anthony, que ele se rasgou, se vestiu de pano de saco, é isso? De cinza, se jogou na cinza e disse, por que, Senhor, isso aconteceu? E a Bíblia diz lá em Josué que ele disse, não pedisse nada para mim? A quem pediste? Com que direito fosse? Porque o ser humano, o ser humano ele é assim, o ser humano, quando ele chega num determinado patamar, tanto no seu ministério ou na sua vida secular, tem pessoas que o ego se aflora, né? Eu consigo. Quantos pregadores a gente já viu cair de pedestal? Porque outrora orava, buscava, jejuava, para depois pregar. Mas como isso virou pregar todos os dias, uma rotina, ele disse, eu não preciso mais de Jesus. Mas ele se esqueceu que a Bíblia diz que tudo aquilo que nós falamos do Senhor está escrito lá em cima. Quantas vezes assim diz o Senhor e o Senhor não disse nada? Quantas pessoas frustradas na caminhada nós temos por aí? Verdade, às vezes eles pensam, no começo Deus foi trabalhando, Deus foi usando, foi trabalhando, mas daí depois a pessoa pensa, às vezes foi por minha força, foi eu que fiz isso. Daí quando ela começa a entrar por esse caminho, Deus vai lá e corta, Deus vai lá e faz o que ele tem que fazer para a pessoa entender que não era por causa dele, era por causa de Deus, né? Isso. A Bíblia diz que o Senhor não dá sua glória, não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém, A sua glória é dele, acabou. É a ele e somente ele cabe essa glória. Tanto eu sempre me confundo, mas eu acho que é os serafins ou querubins, eu acho que é os querubins, que o Senhor permitiu subir acima do trono dele e dizer, a honra é para ele, a glória é para ele. Porque a Bíblia diz que nós fomos feitos para ser adoradores. Não é murmuradores, não. É adorador. É adoradores. E por isso que muitas vezes passamos por deserto. Tem deserto que é permissão do Senhor, para ver até onde vai a nossa fé. Mas tem deserto que nós pegamos com a própria mão. Tem momentos que nós entramos no vale porque nós mesmos queremos. Mas tem momentos que o vale é permícia de Deus, que você atravesse ele, que você ande sobre ele. Hoje Deus está falando devagarzinho, Deus está falando. Mas vamos lá, irmão Nunes, temos aqui, olha só, olha quem está conosco, irmão lá Everton, olha só. Glória a Deus, meu auxiliar de trabalho no Morro da Glória. Estamos aqui juntos, orando por ele, pela sua esposa, pela sua família. E sabemos muito bem que ele é o meu companheirão, né? Ele tem me ajudado lá em cima. Ele tá lá no morro para dar glória, né? O morro da glória. Eu sempre brinco assim, lá ele tá no morro para dar glória, não é pro morro da glória, porque lá pertence a Jesus. Glória, maravilha de Deus. Aí vamos aí, quem tem mais aí? Viviane, Deus abençoe, querida. Ela tá dizendo, Deus abençoe. Um abraço, beijo no coração. Irmão Cristiano, Cristiano é gente boa demais. Estamos em Criciúma na escuta. Beijo no coração, querido. Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E não esquece do churrasco. Glória, tu entendeu? E o casamento, né? Vai vir aí, né? Rapaz, vai vir, rapaz. O noivo e tudo, mas deixa pra lá. Ei, glória. Glória a Deus. A árvore aqui levantou as mãozinhas dizendo glória. Irmã Janete, querida. É bênção demais lá da Caputera. Glória a Deus. Irmã Janete, irmão Otávio, família abençoada. Eu tenho saudade, irmã Janete, dos nossos cultos domésticos. Irmã Janete, com aquela idade, às vezes estava chovendo, ela ia aparecer, era irmão Otávio. Irmã Janete, logo você vai ter aí a presença do presbítero irmão Nunes e da irmã Mari morando aí ao lado de vocês aí. Rapaz, o irmão Nunes agora vai ser meu vizinho, quero lá olhar assim de longe, dá quase pra ver, ó, do meu quarto eu vou ver lá a cozinha, que a primeira parte é a cozinha. Olha só. Ó, eu já olho. E a irmã Mari é uma boa cozinheira, viu? Glória. Se eu ver que tá saindo fumaça lá na chaminé,
Jacó. Mas misericórdia de Deus, oh glória. Jesus só manda coisa boa. Maravilha de Deus é bom demais. 20 horas e 26 minutinhos. Será que nós podemos ouvir parte do hino? Então nós vamos ouvir parte do hino e você vai aí compartilhando, vai avisando. Não porque nós estamos aqui, porque certamente Deus tem uma palavra ao seu coração. Porque certamente Deus pode mudar a sua história. Porque certamente Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis. Amém, glórias a Deus. Eu sempre digo assim, ó, a última instância, como assim os advogados dizem, né? Ele diz, ainda há uma instância lá no sul, eu não entendo isso aí com o senhor. É lá no céu tribunal. No Supremo Tribunal Federal, última instância, onde tudo aquilo que não se consegue na primeira e na segunda, é o Supremo Tribunal que vai definir. E o nosso é tão fácil, o nosso é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada vai te faltar. Oh, glória a Deus, Jesus é bom demais. Vamos aí com uma primeira página musical e já voltamos em seguidinha. É isso aí, maravilha de Deus, 20 horas e 30 minutinhos. Você está em sintonia com o programa Missionário. Programa do Departamento de Missões Semeadores da Hora Final. É um prazer e uma alegria ter você em nossa sintonia. É nós daqui, vocês daí, juntos em uma mesma sintonia.
É isso aí, já queremos mandar um abraço ao nosso pastor presidente, o pastor Levi. Deus abençoe a toda a sua família, sua esposa, seus filhos. Que Deus possa abençoar de uma forma sobrenatural. Também a todos os nossos pastores do Campo de Laguna, que Deus abençoe. Ao vice-presidente, pastor Mengar, ele está agora em culto ali no Portinho. Deus abençoe. Ao Ricardo também está ali junto. Deus possa abençoar a todos os nossos irmãos. O pastor Carlinhos, Deus abençoe, que é o nosso coordenador da rádio. Deus abençoe, querido, beijo no coração. Deus possa abençoar grandemente a sua vida. A todo o presbitério, a todo o diaconato, auxiliares, cooperadores, líderes do departamento de missões. Um abraço, irmão Paulo. Irmão Paulo Nova Fazenda, sentindo a tua falta, rapaz. Deus abençoe. Abraço, Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Estamos muito, mas muito perto, irmão Nunes, de sairmos para a rua e dizer que Jesus salva, cura, liberta, batiza, transforma. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu sempre digo assim, tem gente assim, hoje não, ontem, alguém chegou aí para mim e disse assim, só me fala uma coisa, Deus ainda existe? Aí eu falei para ele, claro, meu filho. Ele disse, por que ele não me ouve mais? Aí eu disse, perdesse o número dele. E ele encheu o olho de lágrimas e disse, é verdade. Às vezes reclamamos, irmão Nunes, de ausência de Deus, mas nós ficamos longe da presença dele. A ausência de Deus na vida daquele que deixa de buscá-lo é muito triste. Quando você o invoca na sua glória e ele não te ouve, não é porque ele se afastou de você, é porque você mesmo se afastou dele. Então é preciso você voltar a dobrar os seus joelhos e perguntar, Senhor, o que te fiz? A tua misericórdia comigo aonde está? Porque ele vai atender o teu pedido. Basta você ser sincero. Muitas vezes nós perdemos de estar ausente de Deus, porque ele jamais vai estar ausente dos seus filhos. Tem gente assim, a gente lembra das parábolas, das 3 parábolas num capítulo só, que a gente veja que o que pediu para ir embora, né? Ele pediu tudo o que tinha, ele se perdeu em casa e foi para a rua. A Bíblia fala da ovelha perdida que estava em casa e saiu. A Bíblia diz da dracma perdida que estava dentro da casa. Então nós vimos 3 situações que está nos dias de hoje. São semelhantes. Nós temos a dracma perdida dentro de casa, que são aqueles que estão dentro da igreja, mas não são igreja ainda. Porque a Bíblia diz que quando aquela dracma, algo como se podemos dizer uma tiara, algo naquele momento que era precioso para as mulheres, quando ela sentiu falta, ela acendeu a lamparina. Para encontrar Jesus tem que ter lamparina acesa. Lamparina apagada você só vai apalpando. E quem apalpa pode ter escorpião, pode ter cobra, pode ter tantas Tem coisas. que ter óleo na lamparina. Tem que ter óleo. Porque se não tiver óleo na lamparina também não adianta nada. E até que quando ela achou, ela revirou. Ela tinha um propósito. E o propósito do departamento de missões é anunciar o evangelho. Aleluia. Porque uma igreja que não tem missão é uma igreja que não tem Sem futuro. sem futuro. Perdida. Porque a missão é isso. Eu sempre digo que ovelha gera ovelha e pastor apacenta. Por isso que o testemunho de crente é muito importante. Porque é tão difícil e tão doído quando a gente vai pregar, irmão Nunes, e fala assim, vamos para a igreja. Aí alguém fala assim, é a igreja do fulano? Aí o coração já dói. Porque lá vem, mas para ser igual ao fulano eu não quero. Mas aí, um dia eu passei por isso na frente
de uma pessoa de uma personalidade forte, de um QI avançado. Ele disse: meu amigo, para mim ser crente igual fulano, que eu prefiro ficar onde eu estou. Aí eu disse: concordo com o senhor, porque essa pessoa que o senhor citou, a Bíblia diz que ai daquele que trazer escândalo à minha casa. E a Bíblia diz assim, ó: estarão dois dormindo. Isso fala de família. Um sobe, outro fica. Estarão dois na moenda. Fala de trabalho. Estarão, um sobe, outro fica. Dois no campo. Dois no campo trabalhando, no meio da sociedade. Um sobe, outro fica. O que eu aprendo aqui, Anthony? Eu aprendo que a salvação é individual. Porque a Bíblia diz: olhar para onde? Para Cristo. Sou autor e consumador de todas as coisas. Então aí está o meu erro, o erro de muitos, porque eu já fui assim, eu fiquei 12 anos afastado da igreja porque eu olhei para o homem. Eu posso dizer isso porque eu olhei para o homem. Às vezes eu via na igreja, alguém estava pregando, eu falei: safado, me deve estar pregando. Por isso que eu digo que testemunho vale muito. Mas quando eu via na igreja, daí eu virei domingueiro, crente domingueiro, aí eu vi na igreja, se era uma pessoa de fora ou uma pessoa que sabe, eu tinha um grau de amizade, eu ficava prestando atenção, porque eu tinha promessa, eu sabia que era no tempo de Deus que eu estava fora de férias, né? Mas a Bíblia diz: nem quente, nem frio, que morno vomitarei da minha boca. Então assim, ó, eu estava ali entre a fogueira, né? Porque eu aprendi na roça que o fogão a lenha, se você botar uma lenha seca, ela pega fogo rápido. Sim. Mas se você botar uma lenha verde molhada, ela fumega. Ela arde, sai aquela fumaça que arde os olhos. Assim, Fumaça negra. é aquele Luizinho. Ele tá todo errado. Ele tá todo ruim, tá nas drogas, tá na prostituição, tá virado no alho, como diz aí o mundo. Mas ele tá na lenha, ele tá no fogo. No fogo, tá ali. Tá ali. E um dia eu vi essa pregação e eu fui ver se era verdade mesmo. E eu botei essa lenha verde e ela fumegou, ela ardeu os olhos, mas no final ela se transformou na melhor brasa que ali está. Sabe o que eu aprendo? Ninguém é indispensável. Tem um ditado que fala para aí, diz assim, ó: é defunto ruim, não vale nem a vela que lhe acende. E é almas. E almas são preciosas. Verdade. Não importa as condições que esta alma se encontra. Para mim, para você, provavelmente ela não vai ser, mas para Deus ela é muita coisa. Eu tenho certeza que o Anthony, quando estuda, eu tenho certeza que alguém questiona, né? O motivo, para que tanta igreja, para que tanto isso, para que tanto aquilo? Porque na minha época era assim, eu era filho de crente, eu era filho de obreiro. Eu me lembro que eles chamavam de pastorzinho, as meninas eram chamadas de Maria Mijona, porque a saia era comprida, mas quando elas cantavam no coral, a glória de Deus descia, oh glória. Hoje está tudo igual, vai deixar pra lá. É o meu motivo, mas isso é outra coisa. Mas assim, ó, nós escutamos isso, pra que tanto? Nós passamos por isso. Pra que tanto? Mas só que assim, ó, quanto mais buscamos, mais o Senhor ouve. Quanto mais buscamos, Ele está atento ao nosso chamado. Você que é pai, você que é mãe, você pode analisar aí com você, vê se eu não estou certo. Se um filho chama pelo pai ou pela mãe num tom de voz baixo, se o pai estiver escrevendo alguma coisa ou trabalhando, ele não vai dar tanta bola, porque foi um tom tranquilo. O pai, se foi um pouquinho mais alto, ele já presta atenção. Ô mulher, dá uma olhadinha. Mas se ele gritar, o pai larga tudo que está fazendo e vai ao encontro do filho.
E assim somos nós. Por que o povo ficou 430 anos longe da presença do Senhor no Egito? A Bíblia diz lá em Gênesis que o Senhor... Ó, o Google tá ficando louco, tá respondendo aqui por 430 anos. E o Senhor ouviu o clamor. E clamor é muito diferente de oração. Por isso que nós temos que orar em todo tempo. Em todo tempo está orando, buscando, intercedendo, porque o Senhor é bom demais. A sua misericórdia, a palavra de Deus nos ensina que dura para sempre. Então é isso, é você estar sempre buscando e adorando ao Senhor. Porque assim, ó, quanto mais conhecimento nós temos, mais nós podemos falar. Porque se nós formos para uma prova oral, se você não ler nada, você só vai saber fazer o cabeçalho. Eu me chamo Jailson Rezende, tenho tantos anos, moro na rua tal. Você sabe o cabeçalho, mas o conteúdo que você vai falar, você não tem como se expressar porque você não leu, você não estudou, você não tem conhecimento. Aí você vai começar a falar de tantas coisas que, olha, só Jesus. Mas quando você ora, busca a presença, busca a direção, estuda. Eu semana retrasada, eu falei, na semana que o Antônio me ajudou, eu falei para ele assim, ó, já vai preparando aí que nós vamos conversar sobre tal. E ele estava afiado porque ele tinha uma missão, porque ele não queria fazer feio, ele queria estar hábito para, não foi assim? E também, se não me engano, Oséias fala que o homem erra por falta de conhecimento, né? De falta de conhecimento, é isso. Então por isso que a Bíblia nos ensina que quanto mais nós estamos buscando a presença dele, mais perto dele nós chegamos. Porque eu aprendi com um pastor amigo meu que a Bíblia fechada é um livro qualquer, mas aberta é a boca de Deus falando aos nossos corações. Um dia eu fui na placa de caminhão que a Bíblia é o único livro que o autor está sempre do seu lado. Então isso é lindo demais. Isso, servir ao Senhor, é uma alegria, não é uma obrigação. Porque quando nós temos a obrigação, nós não fizemos de coração. Porque até quando a gente vê, vamos ver, outras religiões, outras coisas, tem muitas religiões que são meio que famílias que obrigam, etc. Mas o cristianismo, ele até, tipo, tem uns pais que às vezes, quando o pessoal novo leva pra igreja e tudo, mas quando chega uma certa idade, nada é obrigado. Tu vai pra igreja por própria escolha tua, né? Tu agradece a Deus por causa das coisas que Deus faz na tua vida, por causa de testemunhos e tantas outras coisas. Mas tu faz por causa da tua livre escolha, porque tu tem uma livre escolha pra fazer isso. Não. Agradecer, né? Eu assim, ó, eu sempre, eu não sei se é pena, mas eu oro muito por filho de pastor. Porque o filho de pastor, ele perde o nome, né? Não é Antônio, é filho do pastor. Filho do pastor. Ele não pode dar um espirro, foi o filho do pastor. Então assim, ó, eu me lembro que o pai cuidava de igreja, ó, foi o filho do pastor. Às vezes eu não estava na igreja, mas eu passava de bermuda, sem camisa, ou coisa parecida, já dizia, eu vi o filho do pastor, mas eu não estava na igreja. Então assim, ó, eu sei que o Nunes também já passou por isso, que o pai dele foi pastor presidente. Nós somos taxados como, nós perdemos a nossa identidade. Parece que é mais forte. Parece que nós temos um compromisso maior porque nós somos filhos de pastor. Então isso tem que acabar, porque assim, ó, eu admiro um pastor amigo meu, que o filho dele, ele ficou até os 23 anos sem ser crente. Ele era acompanhante e depois ele se casou e viveu a vida dele até os 23 anos. E um dia lá onde ele estava passando na frente da rua, uma irmãzinha de cabelo branco veio sapateando e diz, até aqui tu fizeste o que tu quiseste, mas a partir de hoje sou eu que mudo a tua história. Ele se jogou no chão, aceitou Jesus e hoje é um dos grandes pregadores. Por isso que eu digo, presbítero Jailson, Antônio, que quando Deus chama o seu, aonde ele estiver, não há como ele escapar. Eu tenho um testemunho de um jovem, hoje
um grande pastor em São Paulo, pastor Samuel, que ele não quis atender à voz do Senhor. E ele era de uma família sacerdotal, sua mãe uma mulher de oração, assim, de uma mulher de uma vida com Deus. As suas irmãs eram duas irmãs que viviam na presença de Deus. Até hoje eu tenho contato com uma dessas irmãs. E este jovem resolveu abandonar a tudo e foi embora para São Paulo. Sofreu um grande acidente. Um acidente de ir parar na UTI, de ficar entre a vida e a morte. Mas Deus mandou uma mulher lá dentro da UTI dizer a ele: eu, o Senhor, te deixarei como deverás sair daqui de dentro, em uma cadeira de roda, mas tu irás me servir, serás um grande homem falado do meu nome. Olha só, na dor, algo que você não teve, algo que eu não tive, mas há muitos homens que voltaram para a casa do Senhor devido à dor. E isso também é muito triste, porque não quis ouvir a voz do Senhor. Homem este hoje que faz missões por este país em cima de uma cadeira de roda. Mas eu louvo ao Senhor porque o Senhor o trouxe de volta. Não, Deus, é o que o Antônio disse, nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu me lembro o testemunho do pai, o pai era acompanhante. Eu me lembro desde pequeno, eu sou paulista, e a mãe ia escondida no círculo de oração e eu sempre junto. E sabe que criança ela é fofoqueira, não adianta, não tem jeito. Ela deda. E o pai vinha com pirulito, vinha com tudo e dizia: onde vocês foram hoje à tarde? E eu sem lugar nenhum. Os tempos foram passando e quantas profecias eu via dizendo que dizia: o teu esposo ainda tem um povo para colocar na mão dele, tá? E o pai zombava de crente, o pai, meu Deus do céu, e passaram-se 20 anos, mas aconteceu. Um dia na igreja Assembleia de Deus de Maruí, ele sentou no último banco, e engraçado que é até engraçado que o pai negociava com a mãe: se tu ir na praia comigo, eu vou na igreja. Mas ele não cumpria. A mãe ia na praia com ele, recebia bronca do pastor. Um dia ela cortou o cabelo da minha irmã, que tinha 6 anos na época, e ela que foi para a disciplina. E um dia, eu não sei, o Nunes deve saber, mas o Antônio é bem mais novo que nós. Tinha aquele circo e tinha aquelas touradas. Não sei se o irmão já ouviu falar. Conheço. Conhece? Bombinhas, porque ela tinha Isso, tinha aquelas touradas, eles faziam. Aí o pai falou pra ela assim: ó, hoje é de verdade. Isso no sábado. Se tu for no circo comigo, amanhã eu vou na igreja. E ela nunca perdeu a esperança, porque ela via Deus falar. Quando ela dizia: Senhor, eu não aguento mais, Deus usava uma outra pessoa. Não te preocupe, é no meu tempo, é na minha hora. E assim, quando ela desanimava, Deus usava alguém: não te preocupe, é no meu tempo, é na minha hora. Aí eu nunca me esqueço daquela cena. Nós sentamos lá em cima, circo de pobre, é tudo aquelas tábuas, que bancada de pobre, salve-se quem puder, aquela. E nunca esqueço, uma vaca branca, ela destruiu tudo. Aquele círculo ali do meio ali, aquele alambrado do meio, ela botou no chão. E ela botou as 2 patas da frente no segundo arquibancada e olhou bem firme para nós. E o pai segurando, e aquela vaca, e a mãe clamou o sangue de Jesus. Senhor, eu sei que não era para mim estar aqui, mas Senhor, não deixa nada acontecer à minha família. E aquela vaca retrocedeu e saiu. Eu nunca me esqueci. Chegou no domingo, ele cumpriu o que ele falou. O que ele não cumpria, ele cumpriu naquele dia, porque ele viu a oração da mãe e viu a mão de Deus. E naquele dia Deus falou com ele: se hoje tu não me aceitares, eu te buscarei numa cadeira de roda, assim te diz o teu Deus. Profecia do pregador, ele sentado no último banco. Ele chegou em casa e ligou para o pastor Vitorino Barbosa. Naquele dia ele aceitou a Jesus.
Então, é fruto das orações. Então, missões é orar, missões é interceder, missões não é nunca jogar a toalha, igual aqueles lutadores de boxe, o UFC, que tem muitas pessoas que jogam a toalha, que o camarada tá apanhando tanto que o treinador joga a toalha para parar. Ei, crente, não pare não, não precisa jogar a toalha não, ora, persevera. Minha mãe esperou 20 anos, e hoje meu pai é um exemplo de crente, de ser humano, e eu me espelho nele, pela sinceridade. Eu nunca me esqueço, Anthony, nós tinha uma caminhonete que eu dizia que era um Transformers, porque a caixa de direção era de o motor era de outra, a cabine era de outra, só o sangue. E todo dia tinha que empurrar, vinha gente para comprar, ele dizia, ó, a sinaleira tá queimada, aquela tá assim, ela faz barulho aqui. Falei, homem do céu, se eu contar os defeitos, nunca vai vender esse trem. Mas ele disse, ei, posso não vender, mas eu não sou mentiroso. E um dia veio a pessoa e falou, sabe que eu não me interessei por ela, mas pela sua sinceridade eu vou levar ela e eu vou comprar ela. Então tem pessoa que brinca de ser crente, que brinca, acha que uma mentirinha, oh glória, é missionário, mas está servindo, está descendo, e eu não sou covarde. Tem gente que brinca, uma mentirinha não faz mal, ninguém é perfeito, mas a oração faz a gente mudar. E a oração tem que ser perfeita diante de Deus. Quantas vezes eu dobro meu joelho e falo, Senhor, dá uma polidinha no meu nome de novo aí, Senhor. Senhor, se eu pequei, se eu fiz algo que te entristeceu, Senhor, eu não quero nadar e morrer na praia, Senhor. Oh, glória. A Senhor. misericórdia do Senhor, ela é soberana sobre todas as coisas. Por isso que eu não me canso e vou morrer dizendo, Jesus ainda é a nossa única esperança. E vocês estavam falando ali, a Bíblia fala, né? É melhor obedecer do que sacrificar. E esse obedecer, irmão Anthony, tem pessoas que estão preferindo sacrificar. Vejamos que Agar, por pouco, não sacrificou o seu próprio filho Isaac. E a Bíblia diz que ela saiu de longe. Ismael. Deixou de longe. Esse meu Google tá capetado, tem que hoje orar por ele. Tudo que eu falo ele responde. Deixou ele lá e foi falar com Deus, foi clamar a Deus. E o que Deus fez? Um milagre. Porque Deus tinha prometido que dele faria uma grande nação. Quando são promessas do Senhor. E aí nós vimos o outro lado, já que o irmão tocou nesse. Deus tá na. Não, quando a Bíblia diz, quando nós estamos numa mesma sintonia, a coisa flui. Né? Então assim, Agar quase perdeu. E a mulher de Abraão, ela mandou embora porque ela não queria que dividisse o que era dele com o filho que ela tinha gerado. Que ela ia gerar, quando ela soube. Sim. Então nós vimos a ambição de dizer, a bênção é só para mim, não é para ele. Mas quando Deus dá bênção, ele dá bênção sem medida, meu Deus do céu. E a bênção foi para os dois. Foi para os dois. É esse o Deus que nós servimos. Não tem ninguém preferido, só é preferido aquele que busca. E um dos fatos que me faz pensar muito nesse trecho da Bíblia foi porque Sara, ela mesma, disse a seu esposo, tomai como mulher a minha... Isso, a Bíblia mesmo não mencionou que ela disse assim, pega aí a minha serva. E a Bíblia mesmo mencionou. Mas depois que ela viu, as promessas chegou para ela se arrependeu e disse, olha, joga para fora. Agora, imagina a situação de um pai. Agora imagina, a Bíblia diz em Gênesis 22, dá uma olhadinha para mim, irmão Nunes, 22:5, vê se confere. Lê para mim, faça favor. E disse Abraão ao seu moço, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. Não, esse hino é para você dar glória 3 dias e 3 noites sem parar. É um hino, é um versículo de fé.
Porque olha que ele disse: nós vamos até lá adorar. Viu? Acabou a história. Vocês vão ficar aqui. Olha só, vocês vão ficar aqui. Porque nós vamos lá adorar. Olha que é lindo. Vai adorar. Ele sabia o que ia fazer. Mas às vezes, o sacrifício, naquele momento, ele estava transformando em adoração. Sacrifício de adoração. Sacrifício de adoração. Oh, glória. Quando falta aqui, Deus manda. Glória. E olha só, e ele foi. Eu acredito, vamos aqui conjecturar, aquele caminho devia ser o caminho mais longo da vida dele. Porque o filho dizia: pai, cadê? Onde é que tá? Onde é que tá? Cadê? Deus proverá. Deus proverá. Mas olha só, esse versículo é lindo demais, porque ele diz assim, ó: e, vírgula, depois de adorar, agora onde você estiver, você vai ter que dar um pulo de glória. Voltaremos a vós. Olha que camarada crente. Olha que pai da fé. Ele disse: eu vou lá, vou matar o meu filho que Deus me deu na velhice. É promessa. Mas ele também tem promessa. E quem tem promessa, Deus cumpre. Deus vai dar um jeito de ressuscitar, vai dar um jeito de fazer alguma coisa, porque o meu Deus não é Deus de engano, não é Deus que promete e não cumpre. O homem falha. Tem tanta gente que falha, mas o homem não falha, mas Deus não falha. Ele levou. Quando a Bíblia diz, eu imagino que quando ele levantou o cutelo para imolar, para matar, o anjo sai, eu posso imaginar a cena, irmão Nunes, do anjo: pode parar aí, meu filho, agora eu sei. É Bíblia, Antônio, é Bíblia. Agora eu sei que verdadeiramente, olha só, alguns estudiosos, irmão Nunes, dizem, não é Bíblia, mas alguns estudiosos dizem que Deus fez essa prova de fogo porque ele ficou tão encantado com o filho da velhice que ele parou de adorar a Deus. Às vezes, tem pessoas, irmão Nunes, que quando tu compra um carro novo não vem mais para a igreja, é foda, mas eu vou falar. Tem gente que faz campanha de oração e diz assim: Senhor, se tu me der uma casa, eu vou fazer Senhor, olha o que eu mais escuto: Senhor, quando eu me aposentar, tomara que não fosse tu, Nunes, quando eu me aposentar, eu vou fazer a tua obra. Quantas pessoas a gente vê isso e nunca mais? Eu conheço 3 amigos meus que tinham causa na justiça e disseram: olha, ora por mim, porque quando eu me aposentar, eu vou ser teu braço direito. Isso quando eu era coordenador na primeira, mas se aposentou e nunca mais. Então assim, ó, alguns historiadores, e eu concordo com essa versão, se eu estiver errado, alguém pode discordar, que Deus, porque a Bíblia diz: agora eu sei que verdadeiramente, agora eu sei, está dizendo que havia uma dúvida, concorda? Então assim, agora eu sei que verdadeiramente tu amas ao Senhor. Pedro, quando estava na prisão, olha só, quando ele saiu, tinha quantos? 16, é isso, né? 4 quarteiros, 16 guarda e mais 2 com ele. Olha só, tô bom de matemática hoje. Olha só, quando ele saiu do portão, ele disse: agora eu sei que verdadeiramente o Senhor vive. Então, tudo isso é sinal de dúvida. Mas o Senhor, ele não existe para ele ponto de exclamação, de interrogação, sim de exclamação. Ele salva, ele cura, ele batiza, ele transforma. Eu sempre digo, quando o inimigo vai lá e bota um ponto final na minha e na tua história, o Senhor vai lá e pega o apagador celestial, apaga aquele ponto, bota uma vírgula e diz: agora eu começo uma nova história. Por isso que eu digo, meu amado, quando ele reescreveu a nossa nova história, foi para que nós mantivéssemos essa história viva. E viva, firme e constante no Senhor. A Bíblia diz que quando ele escreve, quando é uma nova história, vamos aqui botar: eu era depressivo, agora não sou mais. Eu era alcoólatra, eu era frustrado, eu era inseguro, usuário, agora não sou mais, porque começa uma nova história, uma nova vida. E a nova vida com Jesus não tem, olha, nos faltaria adjetivos para dizer o quanto o Senhor é maravilhoso. É verdade. Nós possamos até estar triste, Antônio,
nós possamos até ter as nossas frustrações. Nós possamos até ter um momento de dizer assim, ó, eu vou parar. Nós podemos até dizer assim, ó, eu não vou conseguir. Mas o Senhor fala assim, ô homem de pouca fé, não está vendo que eu estou aqui com as mãos estendidas? A Bíblia diz que não está encolhida, está estendida para nos ajudar. Uma coisa que eu aprendi ali, que às vezes a gente está desanimado, tudo, mas é melhor a gente fazer, que a vontade vem depois. Melhor a gente fazer, que Deus ele vai começar trabalhando, que muitas vezes a gente, como eu falei, desanimado, não querendo fazer muitas coisas, mas quando começamos a fazer alguma coisa ali, Deus vai trabalhando e dando ânimo e dando forças para continuar fazendo cada vez mais. Tem uma história que eu gosto muito de um certo carpinteiro, que ele trabalhou muitos anos numa firma e construía casas e mais casas. Ele era muito dinâmico, muito inteligente, ele construía casas bonitas, com designs bonitos, Aí ele chegou, o patrão disse, olha, não quero mais. Estou desanimada, meus braços não me ajudam, minhas pernas não me ajudam, eu vou parar. E o patrão, para não perder ele, falou assim, não, então faz assim, ó. Você constrói a última casa. Você constrói. Mas eu não tenho mais ânimo. Mas constrói a última casa para mim. E assim ele fez, tá certo? Fechado. Mas é a última, não faço mais. Ele não usou material de primeira. Ele não usou prumo. Ele fez de qualquer jeito. Fez uma casa simples. Fez uma casa fora do esquadro. Demorou muito mais tempo do que outrora ele fazia. E ele chegou para o seu patrão e disse, tá feito, pode pagar minha rescisão, porque eu cumpri, tá aqui a casa que eu construí. Ele, filho, sabe o que esta chave significa? É o meu presente para ti, por tudo que você fez. Moral da história, se ele soubesse que era para ele, ele tinha colocado tudo de primeira. Então para Jesus é sempre o melhor. Podemos vir se arrastejando, podemos vir triste, podemos vir angustiado. O Nunes estava falando aqui antes de começar, né? Hoje sexta-feira é complicado, foi para lá, foi para cá, cansado. Hoje cheguei quase atrasado, cheguei aqui. Mas quando a gente senta aqui, parece que não é mais o Nunes, não é mais o Jailson, não é mais o Anthony. Muda o espírito. Porque nós estamos trabalhando para um patrão que, oh glória, que nos dá satisfação, nos alegra e nos faz cada vez mais refletir quando as nossas palavras são faladas pelo seu nome de forma convincente. Porque não há o que você dizer de engano daquele que lhe deu o maior presente, que é a salvação. Isso é lindo demais. Agora, antes de o Nunes trazer uma palavra que já está ali, ó, no seu coração ardendo, nós vamos fazer aqui, já que o Nunes está aqui, vou aproveitar ele. E eu sei que ele tem uma experiência muito grande. Então nós vamos fazer um bate-papo rápido aqui em curtas palavras. O que é missão para o senhor? Missão para mim é você ver uma alma que está lá no mundo sem ter o conhecimento de quem é Deus, do que Ele pode fazer por você em sua transformação pessoal. Missão para mim vai mais além do que estar dentro de uma igreja, é estar lá fora, nos valados, no campo, dizendo que Jesus ainda é o mesmo, que Ele salva e conduz a vida para o céu. Se hoje, é uma conjectura, se hoje chegasse alguém, um pastor, chegasse para o senhor e falasse assim, ó, hoje eu quero o senhor 100% na obra, o senhor toparia? Teria que analisar muito, porque você tem que saber até onde vai o seu corpo físico e a sua mente em prol da obra do Senhor. Missões é algo que podemos deixar para outro dia? Não.
Missões é algo que poderemos transferir? Não. Missões é para cada um de nós. Por isso que eu amo missões. Porque o Anthony, ele pode ser um missionário aqui, por onde ele passar na escola, né? Eu acho que tem uma história muito conhecida que os jovens, que isso foi pregado num congresso de jovens do professor ateu, você já ouviu falar do ovo? Já. Isso é porque assim, ó, aonde tem um crente, há uma maneira de alguém querer tirar um aproveito. Eu me lembro, quando a gente é transformado, a gente tem um temor e um tremor, né? Porque a mulher do fluxo de sangue ela temeu e tremeu quando o Senhor perguntou. Então nós tínhamos esse... Eu me lembro que eu e o pastor, hoje ele é pastor presidente de uma cidade, e nós cantávamos em dupla. O senhor conhece, foi bem amigo do senhor, pastor Jair Barbosa. Sim. E nós cantávamos, e nós fomos para uma cidade junto com a escola. E chegamos lá, e nós não participávamos, mas faltou 2 alunos e colocaram nós para jogar futebol. E quando voltou, nós tínhamos culto à noite. Era uma quinta-feira, nunca me esqueço. E aquilo ficou aqui, e agora? E agora? E agora? E a gente não conseguia entrar. E o pastor olhava lá da frente. E nós... Eu vou embora. E ficamos ali. Aí o pastor desceu, convidou alguém para cantar e desceu. Falou, como é que é? Vocês não vão cantar hoje? Aí assim, pastor, hoje não vai dar. Por quê? Não, porque nós precisamos confessar algo. Aí nós contamos uma situação. Aí ele deu até como diz a gíria, deu uma zoada e falou assim, ó, eu vou orar por vocês para Deus perdoar o pecado de vocês, para vocês vão cantar. E ele orou por nós sentimos a presença do Senhor. Isso se chama temor. E quando nós subimos em cima do púlpito, nós começamos a tremer. Naquele dia foram 8 almas que aceitaram a Jesus. Na hora do hino, não teve pregação. E eu não me lembro quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e renovadas com o Espírito Santo naquela simples atitude de temor. Porque eu sempre digo assim, ó, se o senhor trabalha lá na sua firma, lá na saúde, e é obrigado, por exemplo, e tudo de branco, só tem que se submeter e de branco. Concorda? Concordo plenamente. E se nós estamos num lugar que não pode fazer isso porque o pastor determina, irmãos, eu não quero que você faça isso. E por que nós não obedecemos? Por que nós obedecemos o mundo secular e não obedecemos o anjo da igreja? Porque a Bíblia diz que os pastores são o anjo da igreja, são aqueles que vão nos conduzir ao céu, mas eles não são responsáveis pelas nossas atitudes. Sim. Se eu estou numa firma e manda tudo de amarelo, ou eu vou de amarelo ou eu vou procurar outra firma. Sim. Não é assim? Exatamente. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla. E outra vez, vereis a diferença. Isso se chama obra missionária. Porque fazendo missões, nós estamos fazendo a diferença. Fazendo missões, nós estamos nos doando e dizendo, eu quero ser igual ao Irmão Nunes. Eu quero ser... Assim que o Irmão Nunes chegou aqui em Laguna, alguém disse assim, rapaz, com esse aí não tem... Ou é 8 ou é 80. E no começo, assim, ele tinha uma cara assim, bravo. Eu disse assim, acho que deve ser verdade mesmo. Mas quando tu vai conversando, tu vai vendo o motivo, da onde ele veio e do que ele passou e o que é ser cristão, você diz assim, não, ele é assim porque ele sabe para onde ele vai e do jeito que ele tem que chegar perante ao Senhor. Irmão Jailson, eu sou de uma família, como já foi dito aqui, pastorado. E meu pai, além de ser pastor, ele também era da área militar. E eu convivi com ele sobre algumas questões da minha própria vida, que ele dizia o seguinte, a tua palavra, garoto, tem que ser sim, sim, não, não, tu és filho de pastor. E quando eu fui para a Marinha, eu tive a oportunidade de tê-lo, na minha visão, me olhando todo o tempo. Ele chegava 6 horas da manhã, e quando ele já me via, eu tinha que estar lá batendo continência para ele, mesmo ele sendo meu pai. Dentro da minha casa, ele sendo pastor e militar,
eu tinha total respeito. E ele dizia: ei, saiba que o princípio da tua vida é da onde veio. Então foi uma das coisas que eu carreguei sempre na minha vida. O princípio da honestidade e ser aquilo que ele me designou a ser. Por isso que algumas pessoas sempre me olhavam, Antônio, com um certo olhar fechado. Porque profissionalmente, para quem me conhece, sabe muito bem que eu não gosto de desfazer daquilo que a lei nos determina. Se eu tiver que cumprir ela risca, eu vou cumprir. Eu sei, eu já falei para o Jailson que muitos irmãos aqui se sentiram magoados, tristes, porque eu fui um profissional de saúde na área fiscal que fiz o que tinha que fazer. Retirar do comércio produtos, fazer com que a legislação fosse cumprida. Isso mexe. E quando a pessoa passa a perceber quem é aquele que está ali trabalhando, a diferença dele ser um cristão e dele ser um profissional, porque muita gente quer misturar, Jailson. O problema é isso. O problema é que muitos querem misturar o cristianismo com o lado secular, que é o profissionalismo daquela pessoa que está ali habilitado a fazer aquele trabalho. Por isso que muita gente chegava até vocês e dizia: olha, com esse aí não dá. Não, mas Até hoje eu sou assim eu não também. estou muito longe, não. Eu não estou muito longe, não. Mas vamos lá. Vamos que vamos pra... Oh, glória, a hora passa, rapaz. Glória a Deus. 21 horas e 12 minutinhos. Então já vou passar a palavra. Não vai ter nem... Bota aquele fundinho musical caprichado que só tu sabe colocar. Nós E temos quantos minutos ainda? nós temos 28... Não, 28 minutos? Acho que é 28. 28 minutinhos aí. 28 Pra minutinhos. pregar da Ah, não. glória, da oferta. 28 não, é Não. 15, 16, 18. 18 minutos. 18. Abaixou 10. Vamos aí com 15 minutos trazer uma breve palavra. Fica à vontade. Eu fico muito grato pelo convite. E a palavra de Deus nos diz que em tudo dá graça. E quando o nosso amado irmão e presbítero Jailson nos falava sobre o vale, algo me fez relembrar sobre o vale de ossos secos. E eu, de fato, tenho uma grande informação que nos traz viver neste momento que convivemos no mundo, no país, no estado e em nossa cidade. Parece que nós estamos pisando em ossos secos. E o profeta Ezequiel foi um dos homens levantado por Deus na época para profetizar com respeito ao exílio dos judeus lá na Babilônia. E o profeta, ele tinha, assim, um grande momento de que ele era a todo instante chamado por Deus. E um dos momentos mais lindos que eu vejo do profeta Ezequiel foi quando ele teve a chamada do Senhor sobre ele, que está no livro de Ezequiel 37, que nos diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs num vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E hoje, meus amados irmãos, nossos amigos que têm acompanhado este trabalho missionário na cidade de Laguna, todos nós temos dito que haverá uma grande mudança nesta cidade.
e que esta cidade precisa de passar pelas mãos do nosso Deus. Porque realmente nós bem sabemos que Laguna é uma cidade que ela está dentro de um parâmetro nacional muito conhecida por vários fatores. Mas isso não quer dizer que a obra missionária nessa cidade deva parar. E quando o profeta nos faz esta menção, eu olho para esta cidade e eu pergunto para você, meu irmão, para mim, para você, Jailson, como nós poderemos fazer para que esses ossos secos dentro da cidade de Laguna possam reviver? Oh, aleluia! Nós bem sabemos que Sodoma e Gomorra foram duas cidades que viveram sobre um grande pecado e que Deus, olhando, tomou por decisão de destruí-la. E não é isso que nós queremos nos dias de hoje para a nossa cidade. Nós vivemos um momento de muita tristeza neste país, no mundo, no nosso estado e no nosso município, com essa pandemia. Nós estamos vendo mortes devido ao que está se passando e praticamente nós estamos como se estivéssemos andando sobre esses cadáveres. A palavra do Senhor nos diz que o profeta, quando ele entrou neste vale, por determinação do Senhor, o Senhor disse a ele: profetiza sobre esses ossos. E diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O Senhor está nos dizendo que é momento, sim, do povo passar a perceber que existe um Deus sobre todos nós. No ano de 2019, no Rio de Janeiro, uma grande multidão acompanhou, até mesmo pela mídia televisionada, os ataques brutais ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ali nós podemos perceber quantos ossos secos estavam aglomerados em um só local, como se fosse um vale. Mas o Senhor tem bradado através dos seus homens, dizendo: chega. Que Ele ainda é o Senhor. Que Ele ainda é Deus. E que Ele está acompanhando a cada detalhe. Quando o Senhor determinou ao profeta que profetizasse sobre os ossos,
é porque ele passeava e ele podia ver uma cabeça para um lado, uma costela para o outro, um fêmur para um lado de lá, um rádio para o outro. E o Senhor determinou, olhe bem, e fale a estes ossos secos. E nos diz a palavra que veio um vento, e este vento que tem assoprado sobre a população, sobre o povo, talvez ninguém tenha percebido, é o vento de Deus. Porque este vento que a Bíblia aqui nos fala no livro de Ezequiel, foi um vento diferente. Um vento que estaria mudando as condições daquele ambiente. E nos diz a Bíblia que Ezequiel, ao ouvir a voz do Senhor, ele disse: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Meus queridos irmãos, quantos entre nós estão precisando de ter um espírito novo? Estão precisando de reviver a sua essência? Quantos estão precisando passar pelas mãos do Senhor, porque os seus ossos estão sequíssimos dentro da casa dele? E o templo do Senhor não é lugar de ossos secos. Aleluia. O templo de Deus é lugar de pessoas com espírito renovado, com espírito reto, para que Ele possa se fazer presente. Mas assim nos diz a palavra, que o Senhor pôs sobre aqueles corpos nervos. Ele fez crescer carne. Ele fez crescer pele. E ele determinou ao profeta que ele observasse o que estaria por acontecer. E um grande ruído começou a acontecer dentro daquele vale de ossos secos. Cada osso, de cada corpo esquelético, foram se aliando ao seu próprio esqueleto. Esse é o nosso Deus que trabalha. Ele sabe aonde está cada sentimento que você tem em sua vida. O seu espírito, nesta noite, pode estar fraco, porque somos todos seres humanos e somos a essência do pecado. Porque, como diz a palavra, o pecado entrou no jardim do Éden, e pelo pecado o homem e a mulher foram lançados para fora dele. Mas hoje nós temos Jesus Cristo, que morreu na cruz. E não é simbolismo a morte
de cruz do nosso Senhor Jesus Cristo foi verdade. Para que Ele pudesse nos resgatar, nos transformar, nos fazer servo seu. Meus queridos irmãos, eu ia pegar e fazer menção de alguns dados que tem neste livro, mas o Senhor está me fazendo tomar um outro caminho, olhar o que nós somos, o que nós iremos ser antes da volta do seu Filho Jesus Cristo. Com certeza, essa profecia, ela se perpetua nos dias de hoje. Ela se mantém, porque o Senhor, Ele ainda disse que profetizasse ao Espírito, ó Filho do Homem. E Ele chamou Ezequiel de Filho do Homem. E eu quero dizer para cada um de vocês que nesta noite o Senhor está trabalhando em nossas vidas, no sentido de que nós não sejamos ossos secos, mas sim seres viventes na sua presença. E eu agradeço e que Deus possa vos abençoar. Maravilha de Deus, que mensagem, poderíamos ficar aqui a noite toda falando, mas as horas se passam, e nesses minutos finais, eu quero orar por você. Quem sabe você se encontra como este vale de ossos secos, com a sua vida sentimental toda atrapalhada, toda destruída, com a sua vida financeira toda jogada, com a sua família toda estourada, mas que o Senhor venha agir na tua vida e venha colocar tudo no lugar, porque é um dos maiores milagres que o Senhor fez, porque não teríamos tempo aqui para falar, mas o vale era jogado de qualquer maneira. Ali tinha branco, preto, tinha todas as raças, tinha grande, tinha pequeno, tinha magro, tinha gordo. E quando o Senhor chamou, que houve o grande ruído, nós temos um osso no nosso ouvido, que é um dos menores ossos do nosso corpo, mas foi o primeiro que ouviu a profecia do Senhor. Aleluia. Oh, glória! O menor se torna o maior. Aleluia. Quem sabe você aí do outro lado pensa que você não é ninguém. Ah, quem sabe você pensou já tirar a sua própria vida. Se eu passar um minutinho, depois o Antônio puxa minha orelha. Mas eu preciso orar por você. Esta mensagem, este programa tem endereço certo, irmão Nunes. Aleluia. Deus vai mudar a tua história. Quando o Senhor disse, ouve aí que vai acontecer, houve um grande ruído. Porque aonde a mudança, há barulho. Se eu fumava, vou deixar de fumar. Se eu bebia, se eu me prostituía, ao barulho veio os ossos se juntando e voltando da vida. E nesta noite eu quero orar por você, que nos olhos espirituais está como esses ossos secos. E a Bíblia diz ali, nós vimos duas condições de eram muitos ossos, e sequíssimos, sem Deus. Não estava só seco, a Bíblia diz que estavam sequíssimos, quer dizer que estavam no último grau de apodrecimento, de se tornar farinha, de se moer.
Mas Deus foi lá e através da boca do servo do Senhor, do profeta, Deus mudou a história. Glória a Deus, aleluia. E que nós viemos ser a boca do profeta nesta noite. E que a sua vida começa a se juntar de novo. E eu oro com você nesta noite. Amado Deus eterno e soberano Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai. Pelas palavras que aqui foram mencionadas, pelos pedidos de orações. Eu me lembro agora, Pai, do pedido de oração lá, Senhor, em Criciúma do Ricardo, Senhor. Eu não o conheço, mas Tu o conheces. Tu sabe da maneira que ele se encontra. Eu peço a Ti agora, Senhor, porque Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe. Tu pode nesse momento tirar toda angústia e mudar a sua história. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu peço a Ti agora. Senhor, que Tu venha agir, Senhor, de uma forma sobrenatural, Senhor. Assim, Senhor, como profetizaste. Senhor, os ossos procuraram, Senhor, a cada um a sua parte. Em nome de Jesus, eu quero ouvir milagres, Pai. Eu quero ouvir milagres nesta noite. Senhor, eu não tenho palavras para agradecer o quanto Tu és maravilhoso. Em nome de Jesus, começa a mudar a história. Senhor, assim como Tu mudou a minha, Senhor, eu começo a pedir agora. Glória. Vai agindo, Senhor, vai operando, vai curando, Pai. Eu ainda creio em milagre. Eu ainda acredito em milagre, Pai. Venha curar nesta noite. Venha restaurar vidas, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, por vidas, Senhor, pelos nossos missionários, por todo o departamento de missões do campo eclesiástico de Laguna, Pai. Abençoa nossa cidade, cura nossa cidade, entra com providência em nossa cidade. Abençoa, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Maravilha de Deus, 21 horas e 33 minutinhos. Me perdoa, Anthony. Deus abençoe, Deus abençoe. Muito obrigado, meu amado irmão, pelo convite. Deus abençoe o Anthony. Deus abençoe, querido. Até sexta-feira, se Deus assim permitir. Eu só quero dar aqui quem comentou aqui é Eduardo, que está nos dando uma boa noite, e pastor Reginaldo e sua família, que ele está dando. Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus, avante fazendo missões até o fim. Amém. E ele também é Nunes. Você é Nunes, gente boa, né? Amém. Glória a Deus. Maravilha de Deus, que Deus possa abençoar a você de perto e você de longe. E convida você todas as manhãs a partir das 10 horas, é isso? 10 horas está o Anthony e o pastor Carlos aqui, fazendo uma bela programação. E certamente em muito pouco tempo nós vamos ter o quadro aí na rádio todo preenchido para a honra e glória do Senhor. Amém? Fiquem com Deus, pois é com Ele que eu vou.